Olá, como é bom ter você aqui no meu canal. Antes de você assistir essa incrível live, eu vou pedir a sua ajuda. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber o conteúdo de primeira mão, dá um like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Com isso, você estará me ajudando e eu te agradeço desde já. Um abraço e boa live! Bom, como prometido, 12h37. Pai do Senhor a todos, eu estou acreditando que este momento vai acabar antes do previsto, né? Essa quarentena, esse isolamento social, porque eu que tenho um perfil sistêmico, eu sou de pegar, de tocar, de abraçar, e aí eu tô sofrendo com isso também, né? Tem pessoas que só a audição resolve, outras só a visão, mas quem tem um perfil sistêmico tem que pegar. Mas enfim, enquanto isso não acontece, a gente vai caminhando e seguindo nossa vida aí. O texto que eu queria compartilhar com você nesta tarde está no livro do profeta Isaías, capítulo 1 e versículo 30, que diz que nós somos como o carvalho. Então Deus, ele por algumas vezes já nos comparou com algumas coisas, né? Comparou com o cedro do Líbano, comparou com outros símbolos, mas no texto de Isaías ele nos compara como um carvalho. E aí Deus ele sempre usou uma linguagem de coisas que as pessoas estavam acostumados a ver e a usar e a manusear, para que o entendimento da pessoa fosse claro de acordo com o dia a dia que aquela pessoa tem. Imagine se Jesus fosse falar alguma coisa, se Deus fosse falar alguma coisa diferente do cotidiano das pessoas que viviam na época. Então, quando você vê expressões que não faz sentido para você hoje, agora, você precisa parar para estudar o contexto histórico e o que aquilo representava para as pessoas que viviam na época. Então Deus compara o povo de Israel como um carvalho, né? E eu fiquei vendo algumas coisas sobre quais as características que tem no carvalho que Deus ele tem o prazer de nos comparar com o carvalho. Né? Ramon Carvalho acabou de entrar aqui, só que não é o sobrenome, é a árvore. Né? Então vamos lá, primeiro a árvore do carvalho era uma árvore milenar, né? Ela suporta viver milênios sobre a superfície que ela foi plantada. Né? E uma curiosidade bastante interessante dessa árvore aí é que ela é um instrumento e os zoólogos, geólogos e botânicos usam ela como ferramenta para medições de infortúnios causados pela natureza no meio ambiente. Então era como se Deus usasse o carvalho para medir a nossa estrutura, assim como os botânicos e geólogos usam o carvalho para medir quão grave foi uma tempestade que caiu sobre a Terra. Né? E eles podem encontrar no carvalho sinais das tempestades que se abateram sobre a região ou sobre aquela árvore. Então, entenda, ela é milenar e ela é um instrumento para se medir o quão grave foi aquela tempestade naquela região. E aí, o interessante é que depois de uma tempestade, quando os geólogos e botânicos vão nos locais que estão plantadas essas árvores, elas começam a perceber qual foi o impacto daquela tempestade naquela árvore. Percebe se o seu tronco está rachado, percebe a sua aparência, percebe as suas folhas, percebe se houve alteração nas suas raízes. Então ele começa a verificar qual o estado que ficou aquela árvore. Porém, o detalhe do carvalho é que a cada tempestade
que a árvore enfrenta, ela se torna mais forte. Glória a Deus! Todas as vezes que uma tempestade vem sobre um carvalho, ele não enfraquece, ele não cede, pelo contrário, ele se torna mais forte do que ele era antes daquela tempestade. Glórias a Jesus! E eu já abro um parênteses para profetizar que depois desta tempestade e de qualquer uma outra que vier sobre a sua vida, você será mais forte, você terá mais estrutura, você terá maior condição de suportar qualquer adversidade que vier. Você fica meio que calejado, você para e pensa o seguinte, olha só, eu já venci tanto que pode vir o que vier, nada vai me abalar. E eu quero profetizar que a sua casa, a sua família, glória a Deus, elas serão mais fortes depois que passar essa tempestade. Mas o porquê que o carvalho ele se torna mais forte depois da tempestade? É simples, porque depois da tempestade, as suas raízes ficam mais firmes na terra. Pare para pensar. A árvore pensa o seguinte, opa, tá vindo mais uma tempestade, tá vindo raios, trovões, ventos, relâmpagos, tá vindo dificuldade. Aí ela pensa, o que é que eu preciso fazer para não ser arrancada do solo? Bom, o que é que sustenta ela? São as suas raízes. E o que é que ela faz? Ela pega as suas raízes e joga cada vez mais para baixo e se agarra no solo, de modo que a tempestade não consegue arrancar. Glórias a Jesus! Então, o que você e eu precisamos fazer é cada vez mais lançar as nossas raízes para nos apegar no solo, para termos, como o Glauco disse, estrutura. Você e eu precisamos ter estrutura, glória a Deus, para suportar os momentos de adversidades. Talvez você já tenha me ouvido pregar sobre o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, uma das características do cedro do Líbano é que ela pega as suas raízes e vai descendo, Fabiana, vai jogando as suas raízes para baixo. Só que o cedro, diferente de uma mangueira, um cajueiro, uma goiabeira, por exemplo, quando eles encontram uma superfície dura, uma pedra, eles param de lançar as suas raízes. Então pense o seguinte, digamos que esse vidro, essa garrafa de álcool gel aqui seja uma raiz. A mangueira vem lançando raiz, seja uma pedra, vem lançando raiz e lançando raiz. Quando chega na pedra, ela para de lançar as suas raízes. Porque ela entende que ela só conseguia ir até onde tem uma pedra. Mas o cedro é diferente, ele vem descendo. Quando ele encontra uma pedra, ao invés dele parar, o que ele faz? Ele pega e lança as suas raízes ao redor daquela pedra. Ele vai se enrolando a raiz naquela pedra. O que acontece? Ela fica muito mais forte do que originalmente ela é. Então ela pensa o seguinte, se eu me lançar as raízes e me agarrar ao solo, ninguém vai conseguir me tirar de lá. Ei, você e eu precisamos lançar as nossas raízes na pedra que os edificadores rejeitaram e foi posta como pedra de esquina. Glória a Deus. Ele, Jesus, é a nossa rocha. Ele é aquele sobre o qual nós devemos lançar a nossa estrutura. Então, não fique desesperado. Não, pelo contrário, você precisa garantir que você tenha estrutura. Você precisa garantir que você tenha raízes. Você precisa garantir que você está bem estruturado. A sua alma está estruturada, o seu corpo está bem estruturado, a sua mente está bem estruturada. Você precisa ter uma estrutura completa, porque se você estiver bem estruturado, você vai se comportar
assim como o carvalho se comporta. Ninguém consegue arrancar o carvalho, a tempestade não consegue arrancar o carvalho. Eu profetizo que essa tempestade não vai conseguir arrancar os teus sonhos, não vai conseguir arrancar os teus projetos, não vai conseguir arrancar a presença de Deus na sua vida. Essa tempestade não vai arrancar o seu relacionamento conjugal, essa tempestade não vai arrancar tudo aquilo de bom que possui em você. Glória, isso é para você pular da cadeira e dar glória para Jesus, irmão. A tempestade não vai te arrancar. Bata no peito e diga: essa tempestade não vai me arrancar. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque você tem estrutura. Você precisa ter estrutura espiritual. Aleluia. E além dela lançar as suas raízes para baixo, o seu tronco se revigora. O seu tronco se revigora. Cada dificuldade que o carvalho enfrenta, o tronco dele se renova. O tronco dele se revigora. O tronco dele se torna mais forte. Glória a Jesus. Ele pensa o seguinte: eu preciso ter um caule forte para suportar as galhas. Ei, entenda isso. O tronco precisa estar forte para suportar as galhas que estão ligadas nele. Ei, além de você ter estrutura para você passar, você precisa também ganhar estrutura para suportar as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa, de certa maneira, ajudar uma pessoa para que ela possa receber em você algum tipo de conforto. Uma palavra, uma ligação, uma mensagem pelo WhatsApp. Então, o tronco dela, glória a Deus, e fica forte porque ele entende que sobre ele existe uma responsabilidade. Uma responsabilidade de sustentar e de ajudar outras pessoas. Tem pessoas que vivem como coitados, só querendo ajuda. Salomão disse que a sanguessuga, ela tem duas filhas. E o nome das filhas é dá. Só quer receber. Sabe aquele ditado que diz que venha a nós, sim, mas você não dá nada para ninguém? Eu não posso. Você não pode ser egoísta. Nós precisamos, nesse momento, nos ajudar. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: seja forte. Então, eu, passando essa tempestade, igual o mundo inteiro está passando, eu preciso revigorar a minha estrutura, glória a Deus, para que eu possa ser canal de bênção para a vida de alguém, para que eu possa ser uma âncora para algumas pessoas. Você conhece a Bíblia e você sabe que está escrito que existem pessoas fracas e pessoas fortes. Você precisa se colocar na posição de forte para que possamos suportar os mais fracos. Porque se os mais fracos não encontrar em nós apoio, se eles não encontrarem em nós palavras de conforto, palavras de que eu vou te ajudar, eu estou contigo, como a cabeça dessas pessoas vão ficar? Imagina o colapso mental, a dúvida mental, o problema que ela vai passar na sua mente, vai descer para o seu coração. E tem pessoas que pensam, em tirar as suas próprias vidas porque não enxergam saída para aquele problema. Tem pessoas que acham que tirando as suas vidas vai resolver o problema, porque elas talvez não encontraram alguém sobre a qual ela devesse e pudesse se apoiar. E você, que a Bíblia diz que você é um carvalho, e o carvalho na tempestade revigora o seu tronco para os galhos ficarem suportados nele, você precisa cada vez mais revigorar
a sua estrutura. Porque se alguém vier até você com um pedido de ajuda, com um pedido de oração, com um pedido de uma palavra de conforto, com uma ligação, com o que quer que seja, você precisa ter essa estrutura para você suportar. Porque nós somos ajudadores uns dos outros. Eu queria que você entendesse isso. Somos ajudadores. Ajudadores. Olha só, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até quando? Até o fim. Até o fim. O próprio Jesus precisou de ajuda. Você lembra que quando ele saiu, que foi condenado ir até o Gólgota e ele deveria levar a sua cruz? Você lembra que um sirineu o ajudou? Perceba que algumas pessoas dizem que ele, durante o caminho, não conseguiu levar a cruz e ele foi ajudado. Mas se você for ler a Bíblia, você vai perceber que ele nem saiu com a cruz. Antes de Jesus sair, já perceberam que ele não iria conseguir chegar sozinho lá. Então o que é que ele fez? Bom, já que você não consegue, eu vou pegar uma pessoa para te ajudar. E pegou o sirineu. Se o próprio Jesus precisou de ajuda, se o próprio Jesus, no momento de fragilidade que ele estava, física e emocional, se ele precisou de apoio, quem sou eu? E quem é você para não precisarmos desse mesmo apoio? E se um homem que não era da linhagem dos judeus ajudou a Jesus, quem sou eu e quem é você para não ajudar o nosso próximo? Quem sou eu e quem é você para não nos colocarmos na posição do bom samaritano? Você lembra dessa parábola onde muitas pessoas olhavam e não faziam nada pela pessoa? Que eram religiosos? Não, eu estou tão envolvido com a música que eu não vou ajudar o próximo. Eu estou tão envolvido com a pregação que eu não vou ajudar o próximo. Eu estou tão envolvido com algumas coisas que eu não posso ajudar o próximo. Daqui a pouco passa um samaritano tão ocupado quanto o judeu, tão fazendo muitas coisas quanto o judeu, mas ele pelo menos dá um start e diz, bom, eu estou ocupado. Eu estou fazendo muitas coisas, mas uma pessoa precisa de mim. Eu volto a repetir, talvez uma pessoa, se você ajudar uma pessoa, já é o suficiente. Talvez uma pessoa precise de que você lhe dê uma palavra, de que você faça uma ligação para ela, de que você lhe ajude de alguma maneira. Então, se coloque na disposição de ajudar as pessoas. Não dê as costas para quem precisar de você, porque o carvalho, é isso que o carvalho faz. O carvalho, ele revigora, aleluia, o seu tronco para ficar cada vez mais forte. E qual é o resultado, que é aqui onde eu quero chegar? Qual é o resultado disso? Qual é o resultado de raízes arraigadas, fixas no solo? E qual é o resultado do seu tronco ser revigorado? O resultado disso é que o carvalho diminui a quase zero a possibilidade de ser extraída do solo pelas tempestades. Ei, se você tiver com as suas raízes bem fixas, se você tiver com o seu tronco bem fortalecido, glória a Deus, essa tempestade não vai te tirar do solo. Os teus pés não serão removidos do lugar que você está. Leidson, e onde é que estão os meus pés? É só ler Bíblia. Os teus pés, os meus pés, estavam enficados no charco de lodo. Mas ele tirou os nossos pés do lodo, glória a Deus, e colocou firme sobre uma rocha, e você pode dar glória a Deus por isso. Os teus pés hoje não estão resvalando, aleluia, no charco de lodo, ou pelo menos não deveria estar. Os teus pés devem estar firmes sobre uma rocha. E aquele que tem o pé firme na rocha, com a raiz bem segura, com o tronco revigorado, aleluia, os pés dele não vão sair de lá. Profetizo, glória a Deus, que nada vai te abalar. Nada vai te abalar. Nada vai te abalar.
nada vai te abalar. Por que você diz isso, Neto? Porque está escrito. Está escrito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e 9. Está aqui, ó. Tenho, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ouça, em tudo você é atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Você é perseguido, mas nunca desamparado, abatido, mas não destruído. A pessoa que se atribula, mas não se angustia. A pessoa que fica perplexa, mas que não desanima. A pessoa que é perseguida e não é desamparada. Abatido e não destruído é aquele ou aquela que tem em si o precioso tesouro, glória a Deus, dentro de um vaso de barro. Esse vaso de barro é você. E esse precioso tesouro é o Espírito Santo, que foi te dado mesmo sem você merecer. Mesmo sem eu merecer. Deus quis nos presentear com o seu Espírito. Então, preste atenção. Aquele, glória a Deus, aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, oh, glória a Jesus. Aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida e anda com esse Espírito, se atribula, mas não fica angustiado, não tem vontade de tirar a vida, não tem vontade de sair da igreja, não tem vontade de sair batendo em ninguém, não. Aquele que tem o Espírito, ele fica perplexo com a situação, ele fica boquiaberto, ele fica surpreso com a situação. Porém, ele não se desanima. Pelo contrário, ele diz, essa prova, essa dificuldade, eu vou receber essa prova como uma injeção de ânimo, vou fazer mais, vou fazer melhor, vou avançar, vou seguir e Deus vai dando graça. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Você pode ser perseguido, mas existe um Deus que estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vou dar graça para você também, assim como eu fui vencedor, você também será vencedor. Aleluia. Então eu e você precisamos manter esse espírito dentro de nós, como carvalhos fortes. Carvalhos que a tempestade até tenta, mas não vai conseguir arrancar. Depois de uma tempestade, o carvalho fica com a aparência de abatida. Depois de uma tempestade, ela fica até com uma aparência diferente da sua aparência original. São as marcas. Lembra que o apóstolo Paulo disse que carregava em si as marcas de Cristo? Glória a Deus. Quanto mais marca de Cristo você tiver, mais forte você será. Quanto mais marcados por Cristo, pela sua glória, pelo seu Espírito você for, mais forte você será. Aleluia. Deus seja louvado. Então você que tem o Espírito Santo, você precisa se encher cada vez mais. E a convicção que eu tenho é a convicção do que o apóstolo Paulo diz na sua carta à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 18. Ele diz, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. As aflições desse momento não vão se comparar. A glória de Deus é muito superior. Olho não viu, ouvido não ouviu, com o coração não se percebeu as coisas que Deus tem reservado para nós. Aleluia. Glória a Deus. Isaías disse que existe um Deus que é poderoso, aleluia, que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha em prol daqueles que nele confiam.
Então, se você e eu suportarmos e vivermos Mateus capítulo 24, versículo 13, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui eu me lembro de uma música do pastor Tiago, que fala que a gente tem que permanecer até sangrar e não largar. Diz que de lá ninguém tira ele. Aleluia. Para estas pessoas, para você sempre terá o privilégio, sempre terá um prazer de ter do seu lado um Deus que não é de gesso, que não é de barro, que não é feito por mãos humanas, que é diferente do Deus do Salmo de número 15, que diz que os deuses destes tempos têm olho e não vê, boca e não fala, ouvido e não ouve, mãos e não apalpam, pés e não andam. O seu Deus tem boca e fala, tem olho e te ver, ouvido para te ouvir, aleluia, mãos para te tocar e pés para caminhar na sua direção, para te pegar pela tua mão direita e te dizer: não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, Paulo está dizendo: suporte agora qualquer dificuldade. Eu não estou falando só do coronavírus, não. Estou falando porque a vida não se resume ao coronavírus, não. Existem outras tempestades que pessoas estão passando, aleluia, mais o coronavírus. Então, suporte toda e qualquer tempestade que vier sobre a sua vida, porque aquilo que você vai viver, aquilo que você vai receber, onde você estará, é infinitamente maior e melhor, aleluia, do que este momento que você está passando. O apóstolo Paulo ele chega a dizer no livro de Romanos, capítulo 5, que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Então tem esperança, vamos ter esperança de que isso vai passar. Vamos, assim como o Carvalho que sabe que aquela tempestade não é para a vida toda. Ei, a luta não é para a vida toda. Aleluia. A tempestade não é para a vida toda. Não, Senhor. Tem data de validade para acabar. E vai acabar. Glória a Deus. A tempestade é por um momento. Porém, a brisa, ela não para de soprar em momento algum. Você pode não sentir, mas a brisa está passando. A brisa representa a presença de Deus do seu lado em todos os momentos da sua vida. Ei, essa tempestade vai passar. Esse coronavírus vai passar e você vai sobreviver. E você sairá dele mais forte do que como você entrou. Você lembra do Salmos de número 125, versículo 1? Que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Carvalho ele pensa consigo: podem levar as minhas galhas, podem levar as folhas, pode derrubar os frutos, mas a minha raiz você não vai arrancar. Pode arrancar tudo. Lembra de Jó? Quando ele disse que tudo era de Deus, que nu ele veio e nu ele iria voltar, e depois ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Você lembra qual foi o final da história de Jó? Que Deus o restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Ele lhes deu filhos e filhas muito mais bonito do que o que ele tinha antes. Aleluia. Lance as suas raízes para baixo. Permaneça firme. Glória a Deus. Permaneça crente. Não pare de orar. Aproveita a quarentena para ler a Bíblia. Aproveita a quarentena para orar, para falar com Deus.
Se você estiver em casa, você faz uma consagração, faz um jejum, faz alguma coisa, se movimenta, mas não deixa o teu espírito ficar parado. Não deixa o teu espírito ficar parado. Porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai permanecer. Você vai permanecer. Bata no seu peito e diga com toda ousadia: eu vou permanecer. Pode dizer isso sem medo, sem medo. Eu vou permanecer. Venha o que vier, você vai permanecer. A sua casa vai permanecer. A nossa igreja vai permanecer. Nós estaremos melhores do que antes dessa aprovação. Glória a Deus. E Mateus, você quer cantar um louvor, Mateus, aqui pra gente? Aceita cantar um louvor? Eu não vou cantar porque se eu cantar, varão, o povo vai sair da sala na hora, correndo, tomate na mão. Que eu sou ruim de cantar. Mas você canta, você é benção. Vou botar Mateus aqui pra você rir, né, irmã? Pode rir que dá vontade de chorar em mim, viu? Oh, meu pai. Agora vamos falar. Pastor, um minuto aí. Já um pouco diferente do que nós mostramos. Aonde você vê. Ô, irmã Jaciara, se eu cantar, irmã, com certeza a senhora vai querer me pegar, viu? Mas eu vou botar aqui Mateus, que Mateus canta. Mateus Shalom, meu pastor. Shalom, varão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, sobrevivendo. Foi de surpresa, foi sem combinar, mas vamos adorar o Senhor com a música aí, porque se eu cantar, irmão, o povo sai da sala na hora. É sério? Não sabia dessa proposta, não. Faz o louvor, Deus te abençoe aí, varão. Mas amém, né? Que Deus possa continuar, que Deus continue nos fortalecendo, né? Sabendo de tudo que está acontecendo. Ainda estava fazendo uma reflexão, né, que de ontem para cá tá havendo muitas confusões nas redes sociais em relação a opiniões sobre a quarentena e eu vejo até pessoas que são evangélicas acabando degladiando com opiniões, né, diferentes e estão esquecendo muitas das vezes da própria essência, né, que a gente aproveitar esse momento para que a gente possa enxertar Deus no coração das pessoas, né? Usar a rede social como uma ferramenta positiva, né? E que a gente possa ter essa percepção de que devemos chegar mais perto de Deus, não só porque dessa situação, mas essa situação está servindo para que ela venha nos amadurecer. Amém? É um incentivo, é um incentivo. Falando nisso aí, Mateus, eu me lembrei de Atos capítulo 8, né, que a Bíblia diz que os discípulos estavam, depois que Jesus morreu, eles ficaram meio que acomodados, não fizeram nada. Em Atos capítulo 8 surge uma perseguição contra os discípulos. E aquela perseguição, que era algo ruim, serviu para que as pessoas pudessem sair dos seus lugares e ir para outros lugares proclamando o reino de Deus. Foi assim que começou até os confins da terra, porque antes era só em Jerusalém e Samaria. Mas eles não foram para os confins da terra. Mas aquela perseguição fez com que eles saíssem do seu lugar e começassem a fazer algo que deveria ter feito e não fez antes. Então, o momento de adversidade tira-nos, muitas vezes, da nossa zona de conforto. Glória a Deus. Exatamente. Amém. Vou cantar só um trecho do louvor para não tomar muito tempo. Né, que nós possamos continuar exaltando o nosso Deus, né, aproveitar que eu estava conversando com o pastor Dias que tenho gostado, que muitas páginas estão fazendo interações, cultos online, e as pessoas que não são evangélicas estão sendo alcançadas e ouvindo um pouco da propagação da nossa fé, né, mostrando ao povo que nós não temos medo da situação, mas estamos nos precavendo,
né? Até por conta de como são ordens que nós temos que seguir, então vamos ser prudentes em nome de Jesus, né? Então a gente vai cantar só uma parte do louvor quando a gente exalta o nosso Deus dizendo que Ele é grande, amém? Vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Adore a Deus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Oh, glória a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, meu pastor. Veloso. Deus continue te abençoando. Obrigado pela palavra também. Está nos incentivando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu desejo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família e com os teus negócios. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Até a próxima live, se Deus quiser.